Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pegue um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quem ensinou a oração do Pai Nosso aos apóstolos? A primeira opção diz que foi Paulo. A segunda opção, João Batista. A terceira opção, os sábios do templo. E a quarta opção, Jesus. Tempo na tela. E a resposta certa é Jesus. A Bíblia nos conta que Cristo não queria que os seus seguidores fossem como os hipócritas e nem como os pagãos. Por isso lhes deixou um modelo de oração que hoje conhecemos como Pai Nosso. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Preste atenção, hein? Quem eram os gentios na Bíblia? A primeira opção diz que eram os não-judeus. A segunda opção, os judeus. A terceira opção, os educados. E a quarta opção, os fariseus. Tempo na tela. E a resposta certa é, os não-judeus. Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Um judeu não devia se casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés. Porém, um judeu poderia conviver com um gentio em algumas situações, como por exemplo, nos negócios. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 10 pontos. O que aconteceu depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez? A primeira opção diz que o véu se rasgou. A segunda opção, o galo cantou. A terceira opção, Cristo chorou. E a quarta opção, o céu foi tomado por trevas. Valendo! E a resposta certa é, o galo cantou. Veja o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 14. Logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. E aí, como você está indo? Até agora foi fácil, né? Vamos então para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis. Quem era a mãe de Ismael, primeiro filho de Abrão? A primeira opção diz que era Ana. A segunda opção, Sara. A terceira opção, Siló. E a quarta opção, Agar. Tempo na tela. E a resposta certa é Agar. Em Gênesis capítulo 16, vemos que Sarai, esposa de Abrão, estava decepcionada porque não conseguia dar à luz a um filho para o seu marido. E já com a idade avançada, ela ofereceu então a sua serva Agar, que se deitou com Abrão e engravidou de Ismael. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Quantos voltaram para agradecer? A primeira opção diz que 10 leprosos voltaram para agradecer.
A segunda opção, 8 leprosos. A terceira opção, 4 leprosos. E a quarta opção, apenas um leproso. Tempo na tela. E a resposta certa é um leproso. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 17. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. E agora vem a terceira e última pergunta, ainda valendo 30 pontos. Tiago, José, Simão e Judas eram irmãos de... A primeira opção diz que eles eram irmãos de Pedro. A segunda opção, Paulo. A terceira opção, Jesus. E a quarta opção, João Batista. Tempo na tela. E a resposta certa é Jesus. A Bíblia diz que Cristo teve 4 irmãos e um número desconhecido de irmãs. Ele foi o primeiro filho de Maria e José, mas depois eles tiveram outros filhos. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 13. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde ele vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E agora chegou o momento das perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas e vão exigir bem mais de você, ok? Vamos lá. De acordo com o Salmo 95, o que é negado a uma pessoa que tem um coração ingrato? A primeira opção diz que é negado a ela a paz. A segunda opção, a alegria. A terceira opção, o descanso. E a quarta opção, a eternidade. Tempo na tela. E a resposta certa é o descanso. Vamos ver o que Deus disse através do salmista. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E agora vem a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Qual profeta do Antigo Testamento previu que Jesus nasceria em Belém? A primeira opção diz que foi o profeta Amós. A segunda opção, Oséias. A terceira opção, Miqueias. E a quarta opção, Isaías. Tempo na tela. E a resposta certa é o profeta Miqueias. Vamos ver o que ele disse. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E agora vem a última pergunta, valendo 50 pontos. Preste atenção. Qual era a menor tribo de Israel? A primeira opção diz que era a tribo de Benjamim. A segunda opção, a tribo de Dan. A terceira opção, a tribo de Manassés. E a quarta opção, a tribo de Judá. Tempo na tela. E a resposta certa é Benjamim. A resposta está em um diálogo entre o rei Saul e o profeta Samuel. Confira comigo. Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então está me dizendo tudo isso?
E agora chegou o momento mais aguardado. Nós vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos e por isso ela pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá? Qual o nome da estrela que cairá na Terra, de acordo com o livro de Apocalipse? A primeira opção, a estrela Ômega. A segunda opção, Zefir. A terceira opção, Absinto. E a quarta opção, Radamantes. Tempo na tela. E a resposta certa é Absinto. Se você acertou, parabéns! De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 8, o versículo 10 e o 11, vemos que após o terceiro anjo tocar a sua trombeta, uma grande estrela chamada Absinto caiu do céu, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas, os deixando amargos. Assim, muitas pessoas morreram por causa dessas águas. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.